Onde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor. Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar. Se fecho os olhos, ouço tua voz a me chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar. Graça e paz, nós saudamos cada um de vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. E queremos convidar cada um de vocês para juntos estarmos adorando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E vamos estar orando nesse momento com a irmã Lidiana. Boa noite, graça e paz. Vamos estar assim agradecendo ao Senhor. Amadíssimo Deus, Pai eterno, queremos agradecer pelo dia de hoje. Obrigado pelos teus cuidados sobre nossas vidas. Nesse momento queremos colocar, meu Pai, esse culto em tuas mãos. Que tudo que venha acontecer aqui, meu Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Queremos também colocar, meu Pai, a vida de cada um desses que está nos acompanhando através do nosso canal. Ser com eles e continue abençoando a vida dos mesmos. Desde já queremos agradecer por tudo, em nome e do Senhor Jesus. Amém. Convido nesse momento a todos os irmãos, aos amigos que nos acompanham nesse momento, a estarmos fazendo uma leitura bíblica que está no livro de Mateus, capítulo 22. Estaremos lendo os versículos de 36 a 40 com a irmã Marciana. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estarei lendo a Escritura Sagrada, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, dos versículos 36 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? A palavra de Deus sempre fala conosco. Precisamos estar constantemente nos alimentando dessa palavra. Nós teremos agora uma leitura bíblica feita pela irmã Vitória Fernanda e logo em seguida estaremos louvando ao Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Dando continuidade à nossa programação de hoje, vamos fazer a leitura bíblica no livro de Salmos, capítulo 150. Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Obedeçamos a ordem e os mandamentos do Senhor e louvemos a Ele todos os dias para a honra e glória do seu nome. Amém. Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores, homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Como Senhor, entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores.
Jeová. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, homem de guerra é Jeová. Senhor, entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, homem de guerra é Jeová. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
Convidamos a vocês a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4, vamos estar lendo os versículos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que todos os dias nós lembremos de que Deus é amor e de que a cada dia Ele tem nos dado a oportunidade para que nós vivamos para a glória dEle, porque foi para isso que nós nascemos. Nós vamos nesse momento estar louvando ao Senhor com a canção A Começar em Mim, e após essa canção nós já estaremos nos preparando para ouvir a mensagem do Senhor. Deixa que Deus fale ao seu coração. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
me descrever em teu amor. Possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Batista em Oeiras, nessa quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. Nós estamos a 2 dias e meio de entrarmos em um novo ano, 2022. Você tem curiosidade em saber o que vai acontecer com você e com a sua família no ano que vem? Ora, você tem curiosidade em saber o que vai acontecer na vida dos famosos no ano que vem? Você tem curiosidade em saber o que vai acontecer com os políticos e com a política brasileira em 2022? Você tem curiosidade em saber o que vai acontecer no planeta Terra em 2022? Tudo bem se você tem curiosidade, porque o ser humano tem estas curiosidades. O ser humano tem a curiosidade de querer saber o futuro. Por isso, muitas religiões fazem tanto sucesso. Sim, religiões místicas. Religiões que incitam o povo a querer ter curiosidade e saber o que vai acontecer no futuro. É natural do ser humano ter esta curiosidade. E é por isso também que os chamados profetas e profetisas fazem tanto sucesso em meio ao público evangélico. Nesta época do ano, o que não falta são vídeos na internet, são matérias de jornais, reportagens, todos chamando a atenção para a questão do futuro. Os chamados videntes fazendo as suas previsões para o futuro. O que não faltam são vídeos nas redes sociais dos chamados profetas e profetisas fazendo as suas previsões e dizendo as coisas que supostamente irão acontecer no ano vindouro. Isso tudo deixa muita gente fascinada. Sim, é também, por isso, meus amados irmãos, que muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro, ganhando muitos likes, ganhando milhares de visualizações, porque trabalham aquilo que sabem que as pessoas gostam de ouvir e que têm curiosidades em saber a respeito. Centenas de milhares de pessoas vivem disso, de mentiras e adivinhações. Lamentavelmente, em muitos púlpitos do Brasil, estão também trabalhando terrivelmente e lamentavelmente estas questões de adivinhações, as chamadas adivinhações que alguns dizem que são revelações de Deus, são profecias de Deus. O texto para o qual eu convido os amados irmãos e amigos fala a este respeito. Atos capítulo 16, versículos 16 a 24. Nós estamos dando uma olhada nas Escrituras Sagradas desde Mateus, capítulo 1, e agora, hoje, no dia 29,
aqui de dezembro de 2021, nós chegamos em Atos capítulo 16, versículos 16 a 24. Não foi de propósito que nós escolhemos esse texto para falar sobre isso hoje. É porque hoje é dia de pregar sobre esse texto. Isso nos ajuda muito na compreensão da palavra e não escolher temas para pregar, mas apenas o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu convido você para Atos capítulo 16, versículos 16 a 24. Olha só, ainda a respeito da segunda viagem missionária de apóstolo Paulo e Barnabé. Olha só. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que dava grande lucro a seus senhores com as suas adivinhações. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Era o que ela gritava. Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora, ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar, nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Versículo 23. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Versículo 24 e último. E tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto, para que, compreendendo, queiramos colocá-lo de livre e espontânea vontade e colocá-lo em prática. Se fôssemos colocar um tema para esta mensagem, para esta reflexão, seria uma mensagem verdadeira que não vem de Deus. Sim, uma mensagem verdadeira que não vem de Deus. O espírito mau que possuía a moça era, conforme os estudiosos, um espírito mau chamado Piton. Que vem daquela cobra, Piton, né? Um espírito demoníaco. Uma imagem de uma serpente, que na época ela era muito adorada, porque os que por ela eram possuídos faziam adivinhações. Era a especialidade, digamos assim, desse espírito imundo e sujo, fazer adivinhações. A moça, acometida por esse espírito mau, era escrava. E, por isso, rendia grandes lucros para os seus donos. Todos querendo saber a respeito de coisas ocultas, de coisas do futuro, todos querendo saber sobre as suas vidas no futuro, corriam ao encontro destes espíritos adivinhadores. Insistentemente, os demônios faziam adivinhações usando aquela moça. E eram
certamente muito procurados, ao ponto de dar altos lucros aos seus senhores. Ora, e essa moça começou a observar Paulo e Silas, indo àquele lugar que eles acharam para orar, lá em Filipos. Aquela moça ia atrás de Paulo e Silas e os demais discípulos e diziam: ei, estes homens aí são servos do Deus Altíssimo e eles estão anunciando o caminho da salvação. Ora, essa mensagem é verdade ou mentira? Era uma mensagem verdadeira, sim. Paulo e Silas, de fato, eram servos do Deus Altíssimo. E, de fato, eles estavam anunciando a mensagem da salvação. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Paulo se irritou com isso. Paulo se irritou. E, depois de muitos dias, Paulo teve o que nós chamamos de discernimento de espírito. Paulo percebeu que aquela mensagem verdadeira estava vindo de um vaso sujo e profano. Com toda certeza, o espírito mau não queria dar mérito a Deus. O espírito mau não queria dar mérito aos servos de Deus, mas o espírito mau queria dar mérito a ele próprio. A ele próprio. Sim, para que todos soubessem e acreditassem que a moça, por ele usada, estava falando a verdade. E que todos poderiam acreditar nele, demônio, usando aquela moça, falando a verdade. Sim, para que ninguém tivesse dúvidas de que o que a moça estava falando, de fato, era a mais pura verdade. Ora, Jesus deu a Paulo, através do Espírito Santo, o discernimento ao ouvir aquela mensagem pela moça proferida. Então o apóstolo Paulo diz: olha, esse negócio não vem de Deus, não. Esse negócio aí é do maligno. O que ela está falando é a verdade, mas isso não vem de Deus. O resultado foi a expulsão do demônio e, consequentemente, a prisão de Paulo e Silas, pelo fato deles terem agora cancelado, aniquilado, acabado com a maior fonte de renda dos senhores daquela moça. Aqueles oportunistas agora não teriam mais a fonte de renda, porque o espírito mau que adivinhava através da moça tinha sido expulso. E eles ficaram muito furiosos com isso. Eles não gostaram nada disso. Então eles arrastam Paulo e Silas, como diz aqui o texto, até a praça. As autoridades lá têm as suas vestes rasgadas, eles são açoitados e colocados na prisão. Além das aplicações práticas que nós já tiramos desse texto, eu quero endosar algumas coisas mais aqui. Em primeiro lugar, cuidado com os espíritos de adivinhação. Sim, eu e você precisamos ter cuidado com os espíritos de adivinhação. Há demônios que trabalham adivinhando as coisas nas vidas das pessoas. E como esses demônios fazem? Quem esses demônios usam? Ora, esses demônios usam religiões místicas, sobretudo que costumam consultar os mortos. Religiões que dizem que vão consultar os mortos, o diabo, ele usa para enganar as pessoas. O diabo pode usar estas religiões místicas para iludir as pessoas fazendo adivinhações que são verdadeiras. Como o diabo pode adivinhar as coisas nas vidas das pessoas? O que ele faz? Como ele pode fazer isso? Ora, ele pode fazer isso através dos chamados videntes, dos rezadores, dos benzadores, de uma ala do espiritismo.
Eles podem muito bem usar estas religiões místicas para fazer isso. Mas também eles podem usar os chamados truques, especialmente os chamados leituras de mão. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu indo na rua e alguém me chamar, pedir para ler a minha mão e fazer alguns truques que adivinham algumas coisas na minha vida. E a primeira coisa que eles dizem é assim: olha, eu vejo aqui que tem algumas pessoas que andam perto de você, que estão tentando aproveitar de você. Aí começam, tem gente perto de você que está querendo tirar algum proveito da sua vida, cuidado. Então eles começam fazendo esses truques. Mas também tem algo muito, muito antigo que os demônios usam para enganar as pessoas fazendo adivinhações, que é através dos horóscopos, os signos. Por incrível que pareça, nós estamos em 2021, entrando em 2022, mas ainda tem pessoas que não saem de casa antes de ouvir o seu signo do dia. A previsão do signo para aquele dia. É incrível isso. E não são pessoas indoutas, não são pessoas leigas, não, são pessoas estudadas. São pessoas que têm uma certa habilidade, uma certa formação. Ainda assim, acredita na adivinhação dos horóscopos, dos signos. E não sai de casa sem consultá-los. Mas também, meus amados irmãos, o diabo pode usar para enganar as pessoas fazendo adivinhações através da própria manifestação diabólica, a possessão diabólica, como aconteceu aqui no caso de Paulo e Silas. O diabo se apossa de uma pessoa, um espírito mau se apossa de uma pessoa e fala com outra voz através da pessoa ou com a voz da própria pessoa, fazendo adivinhações que só você e alguém que até já morreu sabiam. E você fica impressionado. Puxa, mas é verdade mesmo. Aconteceu isso mesmo. E aí você fica inculcado com isso na cabeça e diz, mas isso aí é verdade. A pessoa profetizou sobre a minha vida, a pessoa acertou sobre a minha vida, aconteceu isso mesmo. E então o Espírito induz a pessoa ao erro fazendo esta adivinhação. O que eu agora vou falar talvez vai escandalizar algumas pessoas. Agora, o que eu vou dizer nesse momento, talvez vai mexer com algumas pessoas. Mas eu preciso dizer. Também, os espíritos de adivinhação podem, em algumas vezes, falarem através de alguns chamados profetas e profetisas em concentrações chamadas evangélicas. Tem muito, gente. Nos púlpitos das igrejas. Nas chamadas concentrações, espírito de adivinhadores. Né? O homem ou a mulher estão lá dizendo que estão pregando e fazendo aquela algazarra toda e tal, e de repente levanta e se dirige para uma pessoa que está ali. E começa a dizer coisas, olha, Deus manda te dizer assim, 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 assado e tal, e vai acontecer isso e tal, e tem pessoas que estão próximas de você, e Deus vai fazer com que elas se arrependam, porque elas estão traindo você, elas estão fazendo isso, elas estão fazendo aquilo, e faz um chafurdo todo na vida da pessoa, e a pessoa, quando conclui, diz, Deus falou comigo, teve uma profecia comigo, olha, e é verdade, o que o profeta falou, o que a profetisa falou, quando a realidade foi uma mentira e danosa. Talvez, meus amados irmãos, talvez esta seja a mais danosa de todas as adivinhações dos espíritos malignos. Sabe por quê? Porque as demais mencionadas aqui já têm cara de mentira. Mas essa última, os chamados profetas e profetisas, não tem cara de mentira. Parece que é verdade. Fica muito difícil a pessoa identificar se foi Deus ou se não foi Deus. Fica muito difícil. As adivinhações feitas nos púlpitos das chamadas cruzadas evangelísticas, nos vídeos e áudios chamados cristãos,
ficam muito mais difíceis de serem identificados como falsos. Porque, afinal de contas, foi alguém que falou. E esse alguém é um pregador, é uma pregadora, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um profeta de Deus, é uma profetisa de Deus. E Deus falou à pessoa, e a pessoa veio e me disse isso, e a pessoa fica inculcada com essa coisa toda, e a pessoa nem percebe que aquela mensagem não foi de Deus. No versículo 18 de Atos, capítulo 16, diz que a moça fez adivinhações muitos dias. Ela saía correndo atrás de Paulo e Silas, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e o que eles estão fazendo é anunciando o caminho da salvação. Mas por que Paulo não expulsou o demônio da primeira vez que ele ouviu aquela mensagem? Por que Paulo não expulsou o demônio da primeira vez que ele ouviu? Por que demorou muitos dias, como diz aqui o texto? Está aqui claro no versículo 18. Ela fez isso por muitos dias. Por que Paulo imediatamente ao ouvir não expulsou logo o demônio? Ora, meus amados irmãos, porque com toda certeza, pelo fato deles não terem identificado a princípio que era um espírito demoníaco que falava através da moça. Sim. Está implícito no texto e está explícito no texto. Eles não identificaram imediatamente que era um espírito demoníaco, porque afinal de contas a mensagem era muito bonita. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles nos anunciam o caminho da salvação, era a pura verdade. Então eles não expulsaram no mesmo dia, porque não identificaram que era um espírito mau falando a verdade. Escute, por favor, escute. Nem toda mensagem em nome de Deus vem de Deus. O que acontece é que muitas pessoas estão falando algumas verdades em meio a muitas mentiras. Estão iludindo muita gente. Existem pessoas que, em meio às suas falácias, em meio às suas invenções, em meio às suas mentiras, colocam parte do Evangelho de Jesus puramente por interesses pessoais. Eu vou repetir a frase. Existem pessoas que, em meio às suas falácias, em meio às suas mentiras, em meio às suas loucuras, colocam parte do Evangelho de Jesus Cristo, pequenos trechos do Evangelho de Jesus Cristo, por puro interesse pessoal. Há muita gente, meus amados irmãos, que em meio às suas enganações colocam parte do Evangelho de Deus para camuflar as suas mentiras, para que suas mentiras sejam aceitas como verdadeiras, para que as suas mentiras sejam aceitas como o Evangelho de Jesus Cristo, quando na realidade não é Evangelho de Jesus Cristo, são enganações de homens e mulheres pervertidas, que induzem ao erro. E assim dificultam a filtragem do que é puro evangelho do que é mentira de homens. E esses homens, essas mulheres são tão craques, são tão mestres na arte de enganar, misturando a palavra de Deus com mentira de homem, ao ponto de quando a pessoa ouvir, a pessoa ter dificuldade de filtrar o que é de Deus e o que é de homens. A pessoa fica com dificuldade de entender se aquilo vem de Deus ou se vem de homem, porque eles camuflam a verdade em meio à mentira. E eu digo mais, há instrumentos que parecem serem usados por Deus, quando na verdade estão sendo usados pelo diabo na intenção de enganar. Os chamados anjos maus que se formam em anjo de luz na intenção de enganar as pessoas.
E por isso nós temos muitas pessoas enganadas em nome de Deus. O que mais nós encontramos são pessoas enganadas em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo. Sim, milhares, centenas de milhares de pessoas enganadas em nome de Jesus. E isto é lamentável. Tem algumas coisas, meus amados irmãos e amigos, que são urgentes. Tem algumas coisas que são grandemente urgentes. E uma delas é eu e você pedir discernimento a Deus. Discernimento de espírito. Isso é urgente, irmãos. Precisa acontecer com grande urgência no Brasil. Nós, crentes, orarmos pedindo discernimento de espírito. Ó Deus, me dê discernimento de espírito. Meu Deus, eu quero ouvir, quando eu ouvir uma mensagem, eu quero ter o discernimento se aquilo vem de ti ou se vem dos homens. Nós temos que pedir a Deus isso. É urgente, meus amados irmãos. Tenha cuidado ao ouvir uma mensagem supostamente de Jesus Cristo. Tenha cuidado ao ouvir uma mensagem supostamente de Deus. Não aceite tudo o que religiosamente dizem ser de Deus. Porque tem mensagens que só parecem de Deus e não são. Há espírito enganador que são capazes de te dizerem coisas espetaculares, coisas fenomenais, coisas que deixam você impactado. Puxa, isso é verdade mesmo. Cuidado, mas cuidado mesmo. Porque há pregações que se parecem muito com o Evangelho de Jesus, quando na realidade não é. Há muitos homens e mulheres que falam tão bonito, que falam tão convincentemente, que falam tão eloquentemente, que falam tão empolgadamente, que a gente chega a dizer, isso aí foi Deus quem falou, quando na realidade foi o diabo quem falou. Peçamos discernimento de espírito para Deus, para que saibamos discernir com nitidez o que é de Deus e o que é da invenção humana e o que é do diabo. Precisamos disso com muita urgência. Há casos de pessoas que foram terrivelmente destruídas, religiosamente falando, por darem ouvidos a esses espíritos de enganadores. E eu e você precisamos ter todo o cuidado do mundo. Que o Santo Espírito de Deus nos conduza na compreensão do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Este é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e graças a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por sua vida. Eu quero pedir a Deus por sua família. Eu quero pedir a Deus que tenha misericórdia de você e de mim. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, Tu és amoroso, bondoso e longânimo. Obrigado, porque já estamos vivendo os últimos dias de um ano que para muitos de nós foi sombrio. Obrigado, meu Deus, porque estamos prestes a entrar em um novo ano e nós não sabemos o que nos acontecerá. Mas nos é suficiente o que a Tua palavra já nos diz. Por isso, ó Deus, dar-nos o discernimento, para que ao ouvirmos uma mensagem proferida em Teu nome, saibamos filtrar para saber se vem do Senhor ou se vem dos homens. Ajuda-nos por amor do Teu nome. Muitas pessoas, milhares, centenas e milhares de pessoas precisam disso, Senhor. Aqui no nosso Brasil e em todo o planeta. Ajuda-nos por amor do Teu nome. É a nossa oração, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, sexta-feira, se Deus nos der vida e saúde, dia 31, nós estaremos aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Oeiras, às 9h30 da noite. É 9h30. O culto de sexta-feira é virada do ano.
porque no sábado já é o dia 1º. Então, sexta-feira, dia 31, estaremos aqui 9h30 da noite para o culto. Meia-noite em ponto, a gente encerra o culto, fazendo uma oração a Deus de gratidão e de súplica. E logo após, se Deus permitir, faremos um jantar especial. Se eu não estou enganado, já tem mais de 30 famílias que já confirmaram que estarão para o jantar do dia 31, da virada do ano. Então, eu não sei se ainda dá tempo, né? Os organizadores estão trabalhando nessa questão, se ainda dá tempo o seu nome ser inserido quando a sua família. Mas vamos estar aqui para o culto, de qualquer maneira. Vamos estar aqui para o culto e vamos estar para a ceia depois do culto, se Deus nos der vida e saúde. Um fortíssimo abraço e até na próxima quarta-feira, que já vai ser ano novo para todos nós, se Deus permitir. Deus abençoe.